Oi, gente, iniciando mais um vídeo por aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Sara Silva. Se você não for inscrito, já vai se inscrevendo no canal. Bom, hoje, gente, tá um frio aqui, um frio. Eu tô sem blusa porque eu vou lavar a louça agora, né? Aí, vou lavar a louça agora, vou dar uma organizada aqui, tá? E depois eu vou pôr a roupa também para lavar. Eu vou virar aqui para vocês verem como que tá. Ó, a louça que tem é essa, né? É essa aí. Aqui eu vou pôr na geladeira, que é uma sopa que eu fiz, né? Que sobrou. A louça eu vou pôr aqui dentro dessa bacia que minha tia deu. Aí eu vou pôr aqui. Aí tô dando uma limpadinha no fogão já, sabe? Dando uma limpadinha, tava cheio de gordura. Que ontem eu fritei linguiça, né? Aí, gente, depois eu vou organizar lá pra dentro, tá? Pra vocês verem. Ó. Aí, o que acontece? Gente, aqui tá sem força. Tá ligada aqui a extensão, mas é da casa aqui, ó. Do lado aqui, é uma casa que tem do lado, tá? Aí, nós pegou a extensão de lá e passou pra cá. Aí, o dono da casa vai vir arrumar, porque toda vez, gente, que o chuveiro, a rede cai, entendeu? Aí, ontem ele veio. Aí, ele deu um olho lá em cima. Aí, ele colocou esse fio, tá vindo lá de cima, ó, certo? Tá vindo lá de cima. Quer ver? Aqui, ó. De cima da casa. Tá vendo? Aí ele puxou pra mim fazer as coisas, né? Aí ontem eu coloquei aqui pra lavar roupa, certo? Aí ele vai vir, que ele disse que vai comprar um fio pra ligar só no chuveiro. Aí eu tô esperando ele. Ele não veio ainda, ele falou que ia vir 9 horas, 9h30. Já é 10 horas, não veio ainda. Aí, gente, deixa eu mostrar pra vocês o que eu ganhei. Eu ganhei uma coisa, ó. Olha, gente, que eu ganhei. Eu ganhei uma máquina, ó, da minha sogra. Era dela e ela comprou outra, sabe? Mas, gente, não tem ferrugem, não tem nada, ó. Tá vendo? Só aqui que normal, né? Acho que emendou. Mas o que acontece com ela? Ela bate normal, ela centrifuga normal. Porém, tem hora, não é sempre. Tem hora que ela faz um barulho. Entende? Aí eu não sei o porquê. O porquê desse barulho. Aí eu vou mandar meu marido ver, sabe? Mandar o homem ver e olhar, né? Só que eu uso ela toda vez eu uso. Eu não me importo não com barulho. Sabe? É um barulho tipo raspando, né? Mas tá ótimo. Pra quem lavava roupa na mão, né? Tá ótimo. Aí, gente, vou virar aqui. Eu mudei aqui, né? Não sei se vocês lembram, mas essa mesa tava aqui, certo? Essa geladeira tava aqui e esse negócio tava aqui, pra lá. Aí eu fiz uma mudança, né? Ó, punha a mesa pra cá, geladeira ali e esse negócio eu punha mais pra cá. Pra mim deu um espaço maior na casa, sabe? Eu gostei. Eu só vou arrastar esse negócio depois um pouquinho mais pra cá. Tipo até aqui, ó. Onde tá esse piso. Pra ficar melhor pra mim, tá? Aí, esse negócio já tava aqui, né? Eu não tirei. Aí, o micro-ondas também ficava aqui, ó. Aqui. Aí, eu coloquei ele aqui, né? Tem que dar uma limpada, ó. Vou limpar, tá, gente? Vou limpar ele já já.
certo? Aí, ó o tanto de fio que tem, ó. Fio pra todo lado. Aí, meu marido colocou esse bico de luz. Porque ninguém merece, né, gente? Ficar no escuro. Ninguém merece, né? Aí, eu vou organizar aqui o quarto também. E tudo certo, tá? Pra quem assistiu meus vídeos, né? Viu que eu fiz uma cirurgia no braço, porque caí de moto, né? Tá? Eu expliquei já. E aí, eu tô com o braço aqui ainda, ó. Mas ele ainda dói, né? Porém, já tá mais melhor, né? Mas de noite lateja, sabe, gente? Lateja muito. Então, eu tô afastada ainda, tá? Porque o movimento ainda eu não voltei total, tá? E eu não consigo subir o punho pra cima. Igual esse aqui, ó. Ó. Tá vendo que eu subi, ó? Esse daqui eu não consigo. Tá? O punho não vira. Então, eu tô afastada. Até quando eu não sei, tá? Então, é isso, gente. Bora pra mais um vídeo.
Gente, já tá noite por aqui, tá? O rapaz veio, mexeu na fiação, né? Olha meu cabelo. Mexeu na fiação. Depois eu parei de gravar porque eu fui na minha mãe também. Cheguei a lavar as roupas, estendi, deixei a máquina batendo e fui pra minha mãe. Quando voltei, eu estendi. Tá ali no varal, mas tá muito frio, gente. Não vou lá fora, não. Vamos ver se eu vou. Não, deixa eu ir, vai, pra mostrar pra vocês. Mas tá frio demais. Só não vai dar pra vocês verem. Ah, gente. Ah lá, não dá pra vocês verem, tá escuro. Tá escuro, gente. Não dá pra vocês verem. Tá sem luz. Aí, gente, arrumei aqui, tá? Agora tá bagunçado que eu já tô mexendo com comida, tá? Mas eu tinha limpado a mesa, como vocês viram, né? Já tem uma loucinha aqui que eu tô mexendo. Tem umas loucinhas aqui. Minha tia trouxe esses pratinhos pra mim, ó. Quase agora. Ela lavou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gente, tem mais de 10 pratos. Que é bom pra quando fazer churrasco, né? Ela falou, quando você fazer churrasco, você usa eles. E eu achei bom. Aí, gente, aqui tem folhinha de capim santo, ó. Fazer um chazinho depois. E aqui, ó. Aqui também eu arrumei, eu passei pano em tudo, tá, gente, aquela hora. Aqui é a roupa que eu tirei do varal pra mim dobrar, mas eu vou dobrar depois. Ali eu já coloquei a coberta que eu tava deitada e resolvi levantar pra poder fazer a comida. Vou fazer só um macarrão. Aqui também tá ok. E aí... então aqui eu estou. Tá frio demais, gente, demais, demais, demais. Vocês não têm noção. Aí eu vou fazer o macarrão aqui, tá? Gente, enquanto eu vou fazendo o macarrão, vou contar um acontecido que aconteceu comigo. O ano eu não lembro, mas eu tinha 15 anos. Eu conheci uma pessoa, né? E a gente foi morar juntos, né? E aconteceu que começou a dar muita dor nas minhas... Não, primeiro comecei com uma dor na hora que ia fazer xixi. E aí eu fui no médico fazer exame de sangue. De sangue não, de urina. E voltei embora. Era pra mim buscar o exame mais tarde. Porém, quando eu cheguei em casa, aquela dor passou. Eu falei, nossa, só foi eu ir pro hospital, a dor passou. Então, não fui buscar o exame. Não fui. E, gente, quando foi no outro dia, começou uma dor nas minhas costas. Uma dor, uma dor. E eu falava pra ele dar massagem, que tava doendo demais. Ele dava massagem, ele esfregava. E aquela dor só piorava, só piorava, só piorava. E nisso, eu não sabia que eu tava grávida ainda. Não sabia. E quando foi no Natal, na véspera de Natal, eu com muita dor, muito debilitada, minha mãe me levou pro hospital. No dia que tava tendo comemoração em casa. Fomos pro hospital. Chegamos lá, fiz exame de sangue e constatou realmente que eu tava grávida. E ali, eu fiz todos os tipos de exame, fiz o check-up e constatou que eu estava com infecção. E a infecção passou pro rim. Então eu precisei ficar internada por conta disso. Aí fiquei lá internada no hospital. E
aquela dor insuportável, sabe? Só que nesse momento, eu já não queria mais o pai do bebê. Eu não queria ele, eu já tinha largado dele nesses dias, né? Já tinha largado dele porque eu enjoei da cara dele. Eu não queria ver ele nem pintado de ouro na minha frente. E aí, minha mãe inventou de levar ele pro hospital. Eu falei pra minha mãe, não leva ele, não leva. E ele chegou lá no hospital pra me visitar. Só que eu não quis falar com ele, eu não quis olhar pra cara dele, eu me cobri da cabeça aos pés. Eu falei, eu só descubro quando ele sair daqui, que eu não quero ver ele. Aí, ele pegou e desceu. Desceu pra baixo de novo. E depois desse dia, nunca mais ele apareceu. Porque eu falei que não queria ver ele. Minha mãe teimou e levou ele. Mas eu não falei com ele, ele foi embora. E a Alice foi se passando um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, tomando medicação, né? E a médica falou pra mim que o meu neném tava metade pra dentro, metade pra fora do útero. Então eu precisava de um repouso absoluto. E elas falaram pra mim que era pra me levantar só pra ir ao banheiro, fazer o número 2 e tomar banho. Na hora de fazer xixi, eu tinha que fazer naquela cuba que a gente faz em cima da cama, né? E só que eu não tava conseguindo fazer xixi, né? Eu tinha que ir no banheiro. E passaram, quando foi no quinto dia, quinto ou sexto dia, a médica veio, me examinou, me deu toque, né? E ela tirou um negócio de dentro de mim, tipo, um negócio estranho, sabe? Aí ela saiu e falou só um momento. E saiu. Quando ela voltou, ela falou assim pra mim que eu estava perdendo a criança. E detalhe, ela veio porque eu chamei, porque eu tava sangrando demais. Começou a dar uma dor, uma dor, uma dor, uma dor insuportável. E começou a esguinchar sangue, começou a esguinchar, 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 sabe? De uma forma que eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. E aí foi onde ela veio, deu toque e tirou um pedaço de pele, né, de mim. E depois ela voltou falando que aquilo ali era a minha placenta. E que acho que eu tinha. Ela acha que eu tinha perdido a criança. Ou que eu tava perdendo, não lembro. E nesse momento me levaram para fazer ultrassom. E realmente eu não me recordo se a criança já estava morta. Eu só sei que eu ia ter que fazer coletagem. Gente, sério. Só que eu tinha falado para Deus, né? Eu falei, Deus, tá nas tuas mãos. Seja feita a tua vontade. Porque eu não tava com o pai da criança, eu não queria mais o pai da criança, de forma alguma. Mesmo que essa criança nascesse, eu não queria ele, gente. Eu não queria mais ele. Porque ele bebia muito, né? E eu não queria, sabe quando você não quer mais? E eu ponhei um ponto final. Eu falei, Deus, se for para essa criança crescer sem a presença de mim e do pai dele junto, que o Senhor pode fazer a tua vontade, né? E entreguei nas mãos do Senhor, porque o que eu não queria era criar o meu filho sem a presença do pai. Sem a presença, eu digo, nós estamos juntos. Eu queria que nós ficasse juntos, só que eu não queria ficar junto com ele, entende? E Deus fez o que ele achou melhor, né? Chorei, claro que chorei, mas depois passou, foi coisa momentânea. Eu chorei na hora que as mães chegou, os médicos chegou lá com as crianças, né? No colo, porque eu fiquei na sala onde as mulheres depois ganham e fica numa sala até esperar uma sala desocupar, né? Então eu fiquei ali com aquelas mães, com aquelas crianças. Então eu chorei nesse momento, né? Mas chorei e sabia que Deus tinha feito a vontade dele, né? E detalhe, eu achava que tava de 2 meses e eu tava de 4 meses já, gente. 4 meses. Já tava formado, né? Já tinha uma formaçãozinha de criança. Aí eu pedi pra ver, né, na época, eu pedi pra ver, só que eles não deixaram eu ver. Eles falaram que não podia,
Mas eu queria ver, sabe? Só pra ver o tamanhozinho. Mas foi bom também eu não ver, porque acho que eu ia ficar pensando, né? Então, aí no 6º dia aconteceu tudo isso, fiz coletagem, tudo bonitinho, né? E no dia eu me internei no Natal, como eu falei, e no dia do Ano Novo eu saí. Ou seja, eu fiquei 7 dias internada. Mas graças a Deus deu tudo certo. Não aconteceu nada comigo. Ah, eu esqueci de falar uma coisa. Depois que minha mãe falou isso pra mim, depois que eu saí do hospital, ela falou pra mim que a médica chamou ela de canto e falou que a minha gravidez era de risco. E falou que talvez ou eu e a criança não ia sobreviver. Então, minha mãe não contou pra mim. Minha mãe veio contar depois. Então, vocês viram, né? Que Deus fez a vontade dele mesmo. Porque ele não queria, não era meu momento de ir, não era o meu momento de morrer, né? Então, Deus preferiu levar a criança do que a mim, né? E minha mãe ficou muito preocupada com isso, né? Mas no final deu tudo certo, graças a Deus. E isso foi com 15 anos. 15 eu tinha completado 16. Aí com 18 anos eu engravidei novamente. Também não foi não fiquei com o pai da criança, né? E hoje a minha filha vai fazer 15 anos. Então, assim, hoje eu tenho minha bênção na minha vida, tenho minha filha, graças a Deus. Fui casada, não, aí eu engravidei dela, né? Ganhei ela, com 3 meses eu conheci um rapaz. E aí esse rapaz falou que ia assumir ela, né? Porque o pai dela mesmo não assumiu. E aí eu fiquei casada com esse rapaz durante 7 anos. E ele cuidando dela. Ele cuidou dela, ele levava pro hospital, ele comprava leite, ele comprava fralda, ele comprava remédio, ele comprava de tudo pra ela. Comprava as coisas dela comer. Eu vivi 7 anos com ele. E assim, hoje ela chama ele de pai, né? Até hoje ela chama ele de pai. Mas acabei que eu separei dele também, eu não quis mais viver com ele. Porque, gente, uma coisa eu falo pra vocês. Quando um casamento não dá certo, não adianta ficar tentando. Não adianta. Porque o que adianta você ficar tentando numa coisa que você sabe que não vai dar certo? Foi o que aconteceu comigo. A gente brigava demais. Eu ia pra cima dele, batia nele. Até que chegou uma hora que ele começou a revidar, ele começou a me bater, dar algum soco, né? Eu ia pra cima dele, ele revidava, ele vinha e devolvia, né? Logicamente ele devolvia. Então, assim, a nossa vida era mais brigado do que bem. A gente passava uma semana sem se falar, 2 semanas. E não porque eu não queria falar com ele. Ele não queria falar comigo. E a gente ficava muito tempo sem se falar, né? Então, assim, que adianta você ficar num casamento que você vê que não vai dar certo e você vai tentando, mas no fim você não é feliz naquele casamento. Não adianta de nada. E aí chegou um momento que a gente se separou. Cada um foi pro seu lado, né? E tá tudo certo, tá tudo bem. E depois de acho que 4 anos separada, eu conheci meu atual marido, que hoje eu sou casada há 6 anos com ele. Então, assim, tudo tem o porquê, né? Tudo. Então, às vezes eu falo assim, Senhor, por que que eu casei, né, com o primeiro marido? Porque, gente, eu fiquei 5 anos amigada, quase 6 anos.
E aí nós inventou de casar pra ver se melhorava as brigas, melhorava a situação da gente dentro de casa. Casei no papel, fiz o casamento bonitinho. Fiquei 1 ano e meio, gente, casada. Depois desse 1 ano e meio, a gente se separou. Adiantou alguma coisa? Então, às vezes eu falo assim, Senhor, por que que eu casei? Por que que eu casei, sabe? Não era pra mim ter casado, não era. Mas uns falam que é pecado, outros falam que não, porque a partir do momento que houve desrespeito, que nosso casamento teve desrespeito. Só dele, tipo assim, você vai ficar num casamento batendo na pessoa, né? Não. Então, assim, é um motivo pra haver separação, né? Então, às vezes eu fico perguntando pra Deus se foi certo eu fazer isso ou não, mas eu entreguei nas mãos de Deus e falei, Senhor, se for pra gente voltar, que a gente volte bem, que a gente volte sem ter brigas, que a gente volte pra ser uma verdadeira paz. Mas não aconteceu, gente. Ele arrumou uma outra pessoa, ele casou com outra pessoa, eu também acabei arrumando namorado. Então, assim, não deu, não deu. Sofri durante 2 anos, porque eu amava ele, né? Sofri durante 2 anos. E depois aquele amor acabou. E graças a Deus hoje eu não sinto nada por ele. Hoje eu tô em outro casamento, estou em outra vida. Eu e meu marido, nós vivemos super bem. Para quem não sabe também, meu marido eu sou 8 anos mais velha que meu marido, 7, 8 anos mais velha que meu marido, tá? No meu casamento anterior, ele era 15 anos mais velho que eu. Eu sempre gostei de homem mais velho que eu, sempre. Só que eu acabei arrumando o mais novo, né? Só que graças a Deus esse marido que eu arrumei, ele não é moleque, sabe? A gente comprou o nosso terreno, a gente tá construindo, ele é responsável, ele 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 compra as coisas necessárias para dentro de casa. A gente não é rico, a gente não é rico, mas graças a Deus, Deus nunca deixou faltar nada para nós, sabe? Então assim, a gente tá vivendo bem, a gente quase não briga. Claro que casamento sempre vai ter briga, mas raramente a gente briga, gente. Raramente a gente briga. É muito difícil nós brigar, né? Então, graças a Deus, hoje eu tô bem. Não tenho filho com ele ainda, né? Mas pretendo ter um filho. E tá tudo certo, gente. Vida que segue, vida que continua, né? E essa foi a história da minha vida, né? Que eu quis contar pra vocês um pouco, né? Eu já pensei em fazer um vídeo contando, mas acabou que nunca fiz. Mas aí agora eu, né, resolvi contar, narrar, né, narrar, contando pra vocês, né. E essa foi minha vida. E eu espero que vocês tenham gostado, né, da minha história, tenham gostado de eu narrando aqui, tá. Então é isso, gente. Aí eu tô mostrando a minha comida que eu fiz, né. Eu gosto de pingar um limãozinho pra ficar bom. E é isso, gente. Aí eu vou comer aí, né? Oi, gente. Não repara meu cabelo. Olha. Eu... Aqui já é 3 e pouco da tarde, tá? Outro dia por aqui. Não é o mesmo dia mais. Ontem, depois que eu fiz a comida, o macarrão, eu vim deitar porque tava muito frio. E hoje eu já organizei a casa de novo, né? E agora tem a roupa pra mim dobrar. Tem roupa no varal e tem roupa aqui. Então, primeiro eu vou dobrar daqui e depois eu pego a do varal pra tá dobrando, tá bom? Então, eu vou... Tá aqui no sofá, eu vou pegar, vou jogar tudo aqui na cama, pra ficar melhor, né?
tá sujo. Bom, gente, vocês viram que eu tava pegando a roupa ali, né? Eu já tirei do varal e já fui dobrando, né? Aí eu guardei já. Não mostrei, porque eu já tinha mostrado, né, dobrando pra vocês. Não mostrei guardando, porque eu já tinha mostrado guardando, né? E aí agora eu vou tomar um banho. Já é deixa eu ver aqui. 3h54. Aí eu vou tomar banho e ficar pronta, que hoje é dia de fisioterapia. Quando meu marido chegar 6 horas, aí a gente vai. Então eu vou tomar banho que tá frio e vou ficar pronta